que você sente, pega um café, pega um papel e caneta, porque eu vou trazer algumas reflexões aqui que podem mexer um pouco com você. Falei, eu queria que a Gil de 10 anos atrás tivesse ouvido o que eu vou falar para vocês agora. Por quê? Talvez eu não tivesse levado 10 anos para chegar onde eu cheguei e para ter a base, a estrutura para chegar onde eu quero nos próximos 10 anos. Então, eu quero de verdade, eu vou entregar isso de coração para vocês, de talvez uma reflexão que você nunca ouviu antes, ou talvez sim, né? Eu não sou, eu falo que eu não sou exemplo para ninguém, mas o meu papel aqui é inspirar você a fazer a mudança que você quer na sua vida. Tudo bem? Então, podem ir compartilhando no chat, eu tô aqui focada, né, para fazer a melhor entrega, mas eu tô com meu olhinho aqui no chat. Não consigo ver todas vocês porque eu me pinei aqui. Só confirmem para mim no chat ou aqui no joinha. Eu consigo ver a Dira, a Simone e a Deise. O restante está de câmera fechada. Não tem problema, ok? Aqui você pode ser você, né? Não é à toa que o meu método se chama Empreender Sendo Você. Então, se você prefere de câmera fechada, fica tranquila. Só peço que deixem os microfones fechados por enquanto, até eu terminar essa reflexão que eu vou trazer aqui com muito carinho para vocês. E depois a gente vai abrir câmera. Quem quiser falar, quem quiser ficar aqui só ouvindo, tá tudo bem também, porque às vezes a gente não está no momento de falar, a gente está no momento de receber. Às vezes a gente está no momento, eu preciso tirar essa dúvida, eu preciso tirar essa dor do meu coração. Então, não se preocupem, aqui você pode ser você. Combinado? Temos um acordo, meninas? Maravilha. Então vamos lá, né? Eu tenho um roteiro aqui na minha frente, eu vou seguir o roteiro para eu não esquecer nada. Bom dia, estou no trabalho, mas vou acompanhar. Vou sair logo do CLT. Virgínia, é super possível, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Como é possível, e o sair do CLT não precisa ser doído, sair do CLT pode ser leve, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tudo certo? Perfeito. Então vamos começar aqui. Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Gil Zanella. Eu sou empreendedora há quase 10 anos. Eu tenho 25 anos de carreira no mundo dos negócios, 18 no mundo corporativo e 10 anos na área do desenvolvimento humano. Eu fui, algum momento, eu fui entrelaçando esses dois mundos, no qual nasceu o método Empreender Sendo Você. Há 5 anos ele nasceu e ele foi evoluindo e se tornou hoje a escola, uma escola de empreendedorismo, que é Empreender Sendo Você Academy, no qual eu sou a fundadora e a escola, o objetivo dela é conduzirem pessoas, mulheres, empreendedores a construírem a sua carreira empreendedora, conduzir profissionais na construção de algo sólido, que eu chamo de carreira empreendedora. Por exemplo, né, tivemos aqui uma pessoa dizendo, eu não vou citar o nome, que depois eu vou compartilhar esse vídeo. Essa pessoa compartilhou: eu estou no CLT e quero sair. Pode ser que você trabalhe parte no CLT, pode ser que você trabalhe parte no seu negócio, pode ser que o plano B vire o plano A, não tem problema. O que você precisa entender é que você está construindo uma carreira. E essa fala minha aqui, ela não é uma aula. Eu não vou compartilhar slides, é uma reflexão profunda. Então, papel e caneta, cafezinho, senta, né? Que sua fada madrinha agora, Gil Zanella, vai falar. Eu quero que você ouça com muita atenção e com muito carinho, com muito coração aberto. Tudo bem? E se o que eu falar não bater com os seus valores, com os seus princípios, tá tudo bem. Quem está aqui ao vivo, sair da sala, tudo bem? Eu não vou agradar a todos, eu não estou aqui para servir a todas. Mas se o que eu falar pegou em você, fica comigo. Abre a câmera depois para você falar comigo, para eu poder te ajudar, né? Espero de coração que eu consiga fazer isso. Então, como eu falei, essa não é uma aula, é uma conversa estratégica. É uma conversa para vocês que eu acredito demais, que vocês sabem o quanto de potencial vocês têm. Só que potencial, talento, sem experiência, sem habilidade, sem direção, não serve para nada. Por isso, muitas de vocês têm potencial e têm, eu sei que vocês têm potenciais incríveis, mas vocês ainda não conseguiram transformar todo esse potencial em uma carreira estruturada, algo rentável, algo com direção. Porque muitas de vocês
estão pautadas muitas vezes em fórmulas de marketing, fórmulas de venda. Fiz uma formação técnica e agora eu preciso aprender marketing e vendas. Não necessariamente você precisa entender de como construir um negócio. Não é sobre marketing, não é sobre Instagram, não é sobre técnica de vendas. É sobre algo que você precisa ter clareza e construir antes de querer para o Instagram. Eu sempre falo que não dá para construir um negócio começando pelo telhado. Quando vocês saem de uma formação técnica ou saem com uma profissão consolidada no CLT, e a grande maioria de vocês tem pós-graduação, tem anos de experiência no mundo corporativo. E quando vão empreender, olham para si e falam: Nossa, eu estou começando do zero. E ninguém começa do zero. E vocês precisam entender que tudo isso que vocês fizeram, mesmo que você mude de área, você não vai jogar fora. Você está na caminhada do processo da sua carreira empreendedora. Porque empreender, um empreendedor é aquele que usa os seus dons e talentos para trazer solução na vida das outras pessoas, independente do ambiente. E a carreira, ela é sua responsabilidade. Quantas pessoas que eu vejo no CLT que perdem grandes oportunidades de desenvolverem novos dons, talentos e habilidades, aprender coisas novas, construir algo sólido, porque meu líder não me promoveu, porque a empresa não me reconhece. Essa é responsabilidade sua. Se você tem clareza de onde você está, onde você quer chegar, você tem que construir isso, seja naquela empresa, seja na outra, mas não coloque a culpa no outro sobre uma responsabilidade que é sua, que é a sua carreira empreendedora, ok? E essa carreira empreendedora, ela precisa ser construída baseada em quem você é e quem você deseja se tornar. E você pode agir como a pessoa que você quer se tornar hoje. Porque a maioria das pessoas não estão fracassando por falta de esforço. Eu sei o quanto vocês se esforçam todos os dias. E não só no profissional, é casa, é filho, é marido, é esposo ou não, se você não tem um relacionamento, mas a mente da mulher, ela está esgotada de tantas responsabilidades. Então eu sei o quanto esforço você dedica. Qual é o problema? Muitos de vocês acreditam que para eu ter renda eu preciso gastar a minha hora de trabalho e não necessariamente. O que eu vejo é talentos incríveis, profissões incríveis. Eu falei, para vocês tem profissões maravilhosas. Eu li a resposta de vocês das pesquisas. Tem profissões incríveis. Falei graduação, pós-graduação. Ah, Gil, eu tenho curso técnico maravilhoso. Gil, eu tenho segundo grau, mas você tem uma bagagem de vida que ninguém tem. O acadêmico, ele é maravilhoso. Ele nos dá maturidade, base sólida para muita coisa, mas nada como a vida para nos ensinar a usar os nossos dons e talentos para servir ao mundo da melhor forma. E qual é o problema? A maioria de vocês, de outros empreendedores, não tem o quê? Estrutura, direção. Estão lá tentando construir um negócio pelo telhado. Tem muita gente trabalhadora, muita gente estudando, muita gente fazendo várias e várias e várias formações para ver se essa vai emplacar. E aí o que acontece quando você faz uma formação e a escola fale? A escola deixa de existir. Você vai deixar de existir porque a profissão que você criou não tem mais? Isso aconteceu comigo em duas formações que eu fiz. Eu fiz a formação e a escola fechou. E aí? O que que acontece? O que eu aprendi naquela escola, naquela formação, foi apenas mais uma ferramenta. A carreira é responsabilidade minha. Você precisa construir a sua carreira. E não uma carreira profissional linear, onde eu sou dentista e eu vou só arrumar dente. Eu vou ser professor, então eu só vou dar aula. Eu vou ser analista corporal, então eu só vou fazer atendimento de análise corporal. Não. Você vai construir uma carreira no qual você vai construir um negócio que vai ter vários produtos, várias soluções. Eu acredito que uma carreira empreendedora precisa gerar múltiplas fontes de renda, principalmente em 2026. O negócio não está muito legal para nós, não, para nós mulheres. É uma lei que aparece aqui, é outra lei que aparece lá.
que deixa o nosso trabalho em risco. Agora, se você terceiriza isso para o outro, vai ser difícil. Agora, quando você se posiciona, quando você constrói a sua carreira, independente do governo, independente de lei, independente do que for, quando você constrói, você faz algo único, algo que as pessoas desejam comprar. Porque eu quero que vocês entendam que trabalhar é executar tarefas e a gente recebe por isso. Construir uma carreira é construir algo que cresce com o tempo, amadurece com você, aumenta e potencializa a sua renda, seu impacto e a sua liberdade com o tempo. Porque quando você constrói uma carreira, consequentemente um negócio, com o tempo você vai poder fazer várias coisas ajudando muitas pessoas ao mesmo tempo, você vai ter pessoas te ajudando no seu negócio, vai ter o seu atendimento, a sua entrega individual, mas ela vai ser personalizada, o valor é diferenciado. A construção de uma carreira empreendedora faz com que você tenha múltiplos produtos, múltiplas fontes de renda, e para a pessoa ter acesso a você, ela vai ter que pagar, e ela vai ter que pagar bem. E eu ajo dessa forma porque eu preciso ser sempre verdadeira com aquilo que eu ensino para vocês. Se eu ensino para você que o seu atendimento individual, ele é premium, ele precisa ser pago, eu não vou sair distribuindo atendimento de graça, não. Eu cobro por atendimento. Se é o meu trabalho, ele precisa ser pago, porque eu preciso ser verdadeira com aquilo que eu ensino. Muitas vezes até dói. Putz, eu podia? Não, não dá, porque é o meu trabalho. Uma coisa é, amiga, vamos almoçar e a gente vai conversar, são coisas diferentes. Aí eu não falo de trabalho. Eu teve uma época, talvez você vai se identificar com isso, que eu terapeutizava todas as minhas amigas, fazia atendimentos em almoço, em café, em churrasco. O que que eu estava fazendo? Eu estava jogando no lixo o meu trabalho. Porque eu estava colocando em qualquer ambiente aquilo que a pessoa que me paga muito bem, ela tá outros estão recebendo de graça, então a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz. Então, construir uma carreira é construir algo que vai impactar e vai gerar liberdade para o seu tempo. Não misture amizade com trabalho, são coisas diferentes. Cuidado. Família é família, amigos é amigos, trabalho é trabalho. Ok? Sou graduada em administração, técnica em contabilidade, magistério, cerimonialista por 13 anos, recém-certificada em análise corporal. Um canal com 60 mil inscritos e não consigo ver boa e como transformar conhecimento em dinheiro. Provavelmente, né, o que eu acabei de ler aqui é o cenário de uma pessoa que está faltando estrutura, está faltando como juntar todas essas coisas, porque transformar conhecimento em dinheiro é quando a gente conhece a dor do outro e não apenas aquilo que a gente sabe fazer, ok? Vocês precisam entender que o seu negócio não é sobre você, o seu negócio é sobre o seu cliente. E outra coisa que vocês precisam entender é que existe o trabalho de trocar tempo por dinheiro. CLT é isso, trocar tempo por dinheiro. Existe uma profissão, uma carreira no qual você empreende, mas é isso que é a situação que eu acabei de ler agora. É aquela pessoa que empreende, mas faz tudo sem direção. Faz um pouco de cada coisa, mas sem unir as coisas. Uma coisa precisa estar conectada com a outra. Se eu sou administradora, contadora e cerimonialista, essa pessoa que eu li agora, eu não vou compartilhar o nome para não expor, o que ela já deveria estar fazendo? Se eu sou cerimonialista, eu tenho esse conhecimento, mas eu também sou administradora e contadora, já deveria ter uma mentoria para cerimonialistas, ensinando como estruturar um negócio de cerimonial de verdade, com estrutura, com a parte contábil, a parte administrativa. Pode ser cerimonialista? Pode e deve. Tem que ser o suprassumo. Então, você vai formar cerimonialistas do jeito certo, com esse conhecimento de administração e contabilidade que você tem, explorando esse canal de mais de 60 mil inscritos. Por quê? Porque as pessoas vão querer te contratar como cerimonialista ou vão contratar quem for. Você formou.
Então, dá para fazer uma troca de, não vou dizer comissão, mas você tem a sua rede de cerimonialistas e o investimento é pago para ambos, né? Você tem uma parte, o cerimonialista tem uma parte, porque ele foi formado por você. Entende o caminho? Fica claro isso para vocês? Aonde está o erro? Vocês ficam atirando para todo lado. Vocês não conectam as coisas. E eu acabei de dar um exemplo como fazer isso com muita rapidez. Gil, como que você consegue fazer isso? Uma, porque eu tenho mais de 25 anos de experiência no mundo dos negócios e eu sei fazer isso com muita facilidade, esse é o meu superpoder. Segundo, eu não estou na garrafa dela. Eu não sou a garrafa, eu não estou sentindo a dor que ela sente. Eu não sinto a frustração que ela está sentindo nesse momento de ter tanta capacidade, de ter tanta formação e não estar conseguindo sair do lugar. Então, tem essas duas coisas. Uma, eu tenho esse conhecimento. Segundo, eu não estou na dor dela. E é por isso que é tão importante a gente buscar ajuda. A gente buscar pessoas e caminhos que tirem a nossa vida e falar assim: caramba, tá, agora eu vou tirar a minha dor, eu vou olhar racionalmente. Então, tá fazendo sentido até agora? Ó, uau, que percepção incrível. Eu chamei vocês para isso aqui. Eu chamei vocês aqui para vocês saírem da bolha do vamos fazer 6 em 7, vamos faturar 1 milhão. E tem pessoas tomando tudo que é remédio, adoecendo de forma absurda. Por quê? Porque não constrói uma carreira. Aí vem os papos na internet de, nossa, agora eu demiti 70% do meu quadro de funcionários porque eu quero liberdade. Não, a pessoa construiu algo focado no dinheiro e aí quando viu que estava pesado, falou, não, deixa eu desconstruir isso aqui. Cara, tem que fazer isso pensando, o que que eu quero? E aí fica esse monte de discurso que muitos aceitam e entendem que essa é a verdade. E aí fica nessa onda, não, vamos construir 1 milhão. Não, agora vamos trabalhar com liberdade. Tá, mas cadê a tua carreira? Então, carreira empreendedora é quando você constrói fontes de rendas baseada no seu conhecimento, na sua experiência, nos seus talentos e na sua individualidade. E isso pode acontecer de qualquer lugar. Você pode ser CLT ao mesmo tempo que você é autônomo, ao mesmo tempo que você é profissional liberal. Quantas vezes eu vi, Gil, eu trabalho 6 horas numa empresa e à tarde eu atendo como terapeuta. Tá tudo bem, desde que uma coisa não pode ser muito aleatória a outra. Eu trabalho na empresa apertando parafuso e eu sou terapeuta. Não. O que eu gosto para a construção de uma boa carreira empreendedora é quando o que você faz no CLT é a mesma coisa que você quer empreender. E a mesma coisa que você faz talvez como afiliada, como você faz de outras formas. Tudo tem que ter uma conexão. A sua carreira, ela tem que ter uma direção única. Não importa o que você faz, onde você faz. Esse é o erro, que foi o que eu acabei de citar aqui. Eu sou administradora, contadora, cerimonialista, e eu não conecto nada e eu fico atirando para todo lado. Esse é o erro. Conecte as coisas. E aí sim você vai ter muito mais resultado. Então, carreira empreendedora não tem a ver com o lugar, tem a ver com você. Então, a pergunta não é sobre se eu vou empreender ou não. Empreender me traz liberdade, CLT traz segurança. Empreender muitas vezes é desesperador. Hoje eu já tenho maturidade para entender que eu tenho que fazer o faturamento todo mês. Todo mês eu preciso girar o PDCA, fazer o planejamento, executar, finalizar e lições aprendidas próximo mês. É para todo mundo? Não. Por isso que eu sou super a favor. Se você tem uma renda fixa, e contribuir com a sua renda com o empreendedorismo, a não ser que você construa um negócio que tenha fluxo. Eu sou terapeuta. Para você viver só de terapia, você tem que ter lista de clientes te esperando. E você tem que ter uma estrutura de vendas muito bem ajustada, e muitas vezes até com ajuda, para que, se um cliente sair, você já tem outro para botar no lugar. Um grande erro que muitos empreendedores cometem é só foca na venda e e fica entregando de qualquer jeito. Área de serviços e indicação é ouro. Então, a sua entrega tem que ser extraordinária, mas também não dá para focar só na entrega. Você tem que saber se posicionar, você tem que saber como vender e você tem que saber como entregar. E tudo com maestria. Precisa ser pesado? Não.
A pergunta é: você vai construir uma carreira a partir de agora? Ou você vai continuar apenas trabalhando, trocando o seu tempo por dinheiro? Ó, essa é a minha dor, não conseguir saber qual é o meu servir, não consigo enxergar. Em 2 minutos a Ju já me direcionou. Meu Deus, é isso. O seu servir está aí, é o seu talento. Gente, eu sempre falo que propósito é uma vida de propósito, é você que escolhe. O propósito não é algo do céu que Deus vai colocar no seu colo e vai falar assim: toma, minha filha, você vai fazer isso. Aí você vai falar assim: eu não sei fazer isso, Deus jamais vai fazer isso com você, a vida nunca vai fazer isso com você. O seu propósito, o seu serviço está naquilo que você faz há muito tempo. Só que como você não teve o resultado que você espera, você joga isso para o lixo, entende? Então, o erro da maioria das pessoas é tentar construir uma carreira olhando para fora. O que dá dinheiro, o que está na moda, o que as pessoas estão fazendo, o que o mercado está pedindo e que não tem nada a ver comigo. Eu tô entrando numa onda, depois eu compartilho com vocês, cara, que eu fico assim, meu, será que isso tem a ver comigo? Falei, tem, eu quero experimentar, porque talvez eu vou fazer algo que não tá tão conectado com o meu negócio hoje, só que só o fato de eu aprender a fazer isso, eu posso ensinar dentro da escola. Então, se eu for fazer às vezes uma coisa muito aleatória, vai ser para ensinar. Vai ser para ensinar vocês no futuro. Porque nem que seja um ensinar o que deu errado. Entende? Eu sou professora. O meu servir é ser professora. Isso eu tenho muito claro. Eu faço isso há mais de 12 anos. Meu servir é ensinar. Aí eu faço um monte de outras coisas, porque com isso eu aprendo para depois ensinar vocês. Ó, já fui gerente, eu amo liderança, formei em análise corporal, quero estar trabalhando nesse sentido, mas ainda não me encontrei. Estou entregando somente análise. Dá para você, nossa, Virginia, dá para você unir a sua experiência como gerente dentro da área que você atuou. A análise corporal para a liderança é algo surreal, porque você pode tanto ajudar a pessoa a entender qual é o seu estilo de liderança, e muitos líderes se perdem nisso. Por que os líderes se perdem no estilo de liderança? Porque eles querem liderar observando o líder que eles tiveram. Não, tem que saber o que é liderar, o que é ser líder. E é estudar sobre isso. Eu sempre falo, não adianta você ter experiência, mas não sabe a parte técnica. Vai lá estudar a parte técnica. Eu já fui líder, eu amo liderança, mas eu nunca li um livro sobre liderança. Virgínia, para ontem, compra dois, três melhores livros sobre liderança que existe e vai ler. Vai entender esse negócio da forma técnica. Entendeu? Aí você está prontinha. Às vezes um livro bom de liderança, você já vai concatenar tudo. Mas, Gil, ainda preciso de ajuda. Ó, no final, né? Eu já faço o convite para vocês, depois eu vou mandar mensagem, né, para vocês entrarem na escola. Na escola, isso que eu estou entregando para vocês é uma pincelada do que você pode ter comigo a cada, né? A gente tem 2 encontros ao vivo, assim, por mês. E o que você pode ter ao meu lado, fora o método empreendedor sendo você, mais um monte de coisa, mas não vou falar sobre isso agora, tá? Continuando aqui, essa reflexão. Tá fazendo sentido essa reflexão para vocês? Falem para mim. O que que eu quero? Eu quero que vocês fujam desse caminho da internet de, eu vou fazer o que dá dinheiro. Não, eu quero que vocês construam carreiras sólidas, primeiro entendendo quem você é, para depois construir a sua carreira. Não adianta eu olhar para o mercado e aquilo não bater aqui dentro, aquilo não conectar, porque cada pessoa tem uma história, tem um perfil, uma forma de se comunicar, uma forma de vender, uma forma de trabalhar, um ritmo. O meu ritmo é diferente do de vocês. Eu tenho muito mais energia de manhã para entregar aula. À noite eu estou extremamente cansada, sou muito mais matutina do que noturna. Então, além da minha família, fazer a minha filha dormir é uma prioridade máxima na minha vida, tanto para mim quanto para a necessidade dela. Então, eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem. Tem um monte de professor, mentor que entrega aulas incríveis à noite.
Então, essa pessoa vai para ela. Você não tem que agradar todo mundo, você não vai atender todo mundo. Tem que entender também o seu momento de vida, qual é a sua realidade. Quando você construir a sua carreira, a carreira que você quer construir é para que você tenha a vida que você deseja. Mas essa carreira onde o seu servir não tem a ver com você, tá? Não tem a ver. E quando você constrói algo que não conecta com você, que é a demanda do mercado, tudo vai ficar mais difícil, mais pesado e mais lento. Muitas podem até ganhar dinheiro, mas o dinheiro vai embora, assim, ó. Gil, por que que o dinheiro vai embora? Tem a questão da tendência à dependência emocional, que muitos de vocês conhecem, mas principalmente é quando o dinheiro vem com muito esforço. Ah, deixa eu me livrar desse dinheiro, porque doeu tanto, deixa eu me livrar desse dinheiro logo, e eu não quero ter esse tipo de dinheiro de novo, porque é pesado. Sabe o dinheiro que para, a sensação que você tem que você ganhou ele do jeito errado? Quando a gente tem a sensação de que a gente ganhou dinheiro do jeito errado, a gente se livra dele. Faz sentido isso para vocês? Então, eu vou fazer algumas perguntas que reflexão, tá? Não precisa anotar nada. Depois vocês podem me fazer, vocês vão me fazer as perguntas que vocês quiserem, né? Quem tá aqui ao vivo comigo. Então, eu quero que vocês reflitam, tá? Se você sabe que você tem potencial, mas hoje você está perdida, né? Algumas já falaram que estão. Está sentindo travada? Você já pensou em empreender ou já tentou empreender, mas não sabe por onde começar, não sabe se você está na direção certa? Você está tentando fazer tudo sozinha, sem estrutura, sem direção? Você tem a sensação de que você trabalha pra caramba, mas poxa, tá ganhando menos do que você poderia, menos do que você merece? Você é aquela pessoa que tem muito conhecimento. Eu já vi aqui, vocês são incríveis. Eu fiz pesquisa para iniciar essa sala secreta e não à toa. Gente, eu fiquei olhando e falei, nossa, que mulheres incríveis. Tanta coisa, mas tanta dor. Que vocês têm tanto conhecimento, tanta experiência, tanta habilidade. Só falta direção, falta transformar isso em negócio. Eu fiz aqui em 1 minuto, né? Mostrando que, cara, é só conectar os pontos. Mas tá tudo bem vocês não conseguirem fazer isso sozinhos. É por isso que eu tô aqui. Eu falo que eu sou a fada madrinha. Eu dou o sapatinho, eu dou a carruagem, eu dou o cavalo, mas é você que tem que ir, tá? Eu não vou fazer milagre na sua vida, mas eu consigo te dar a estrutura e a direção que você precisa. Então, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, provavelmente não é falta de capacidade que você tem, é falta de direção. E aí eu quero trazer um fundamento, e aí eu peço permissão para algumas de vocês talvez não tenham fé, não creiam em Deus. Aqui não vou falar sobre religião, mas eu vou trazer um ponto que foi um ponto de virada na minha vida profissional. E se não fizer sentido para você, tá tudo bem. A Empreender Sendo Você Academy, eu não falo disso, quando eu falo de Deus, eu falo, e é a base, aí sim tem um manifesto lá no site, depois eu vou compartilhar com vocês, onde eu falo de Deus, eu falo de Deus, eu sou cristã. Então, eu sou católica, sou cristã, e Deus é a base da minha vida para tudo. E é isso, sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Sem isso, eu vou dizer o que que acontece quando a gente tenta fazer sem Deus, ok? Se não fizer sentido para você, tá tudo bem. Só que eu não posso não falar disso. Na escola a gente não fala no momento certo. O meu trabalho, a minha carreira e os fundamentos da escola são pautadas na palavra de Deus. Os princípios e valores da escola são pautados na palavra de Deus, ok? Eu não vou vender Deus, eu não estou aqui para vender ele se vende sozinho, eu não preciso fazer nada para isso, ok? Eu falo, deixa o Frei Gil, o Padre Paulo Ricardo, o David Leonardo, eles têm esse trabalho, não é o meu papel. Porém, Deus me deu uma missão de que eu preciso ajudar pessoas a alcançar a santidade por meio do trabalho. Essa foi a missão que Deus me deu lá, depois de muito rosário, muita oração, muito joelho no chão. Eu tive essa clareza esse ano. Então, eu vou trazer agora uma reflexão em relação a princípios e valores pautados na palavra de Deus, ok? Mas a escola não é sobre isso. É a base. O problema de muitas educadoras que falam de forma tão técnica que nem entendemos certo o que querem dizer.
Mayara, acontece demais isso. Sabe por quê que elas fazem isso? Para parecer chique. Muitas vezes, não estou julgando, tá? Não é julgamento, mas muitas querem usar uma copy que venda mostrando techniques. Eu tô seguindo um roteiro aqui, mas é para eu não esquecer de falar nada. Eu consigo falar com vocês sem nada, né? Apenas com a minha verdade, apenas com aquilo que eu sei, com toda a minha bagagem. Foi muito treino para isso. E uma coisa que eu sempre fiz, é onde eu me descobri professora e eu criei oportunidade para isso, né? Ah, Gil, você sabe ensinar? Não sei, mas eu vou. Começou apresentando trabalho na faculdade. Quando eu precisei apresentar trabalho na faculdade, como as pessoas começaram a me elogiar, puxa, você apresenta bem. Eu falei, ó, gostei desse negócio. Primeira aula que eu dei, eu fiz estrutura, e, cara, eu fiz slide de trabalho de faculdade e apresentei como se fosse trabalho de faculdade. E aí eu fui aperfeiçoando a minha técnica como professora. Então eu fico feliz que a minha experiência está trazendo essa clareza para você. E isso para mim é imprescindível. Eu falo de um jeito simples, eu falo de um jeito até às vezes meio chulo, mas, gente, eu não sou uma pessoa, eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Então, dentro da escola, se você me encontrar na rua, essa sou eu. Eu não tô aqui para vender, eu tô aqui para mudar a vida de vocês de alguma forma. De alguma forma, eu quero mudar a vida de vocês. Seja nesse momento gratuito, seja dentro da escola. Dentro da escola é diferente, porque vocês, eu vou pegar na mão, né? A gente vai estar juntas por um ano. Aqui, nem que seja desse jeito. Então, obrigado por esse feedback. Ó, o que podemos estudar para saber ensinar? Tenho muito conhecimento, sou muito objetiva para transmitir. Eu vou dizer que você pode estudar oratória, você pode estudar, né, aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas dar aula, o ensinar, tem muito a ver com estudar. Para ensinar, você tem que ser louca por estudo. Você tem que. É aquela pessoa que tem 150 cursos, está sempre lendo um livro, está sempre estudando. O que você vai ensinar é o que você aprendeu dos seus estudos. Então, primeira coisa, para você ser professora, você tem que saber estudar e estudar muito bem e conseguir transmitir tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu estudei para ensinar, tá? Então, para mim, é essa a premissa. E a parte da comunicação você vai desenvolvendo com o tempo. Se você for assistir uma aula minha de 10 anos atrás, é de chorar em alemão. É horrível. Hoje eu já consigo me posicionar melhor, a minha dicção melhorou muito, eu faço pausas, entonações, a voz. E eu fiz aula de canto, tá? Aula de canto ajuda muito. Gil, sua linguagem para mim é um diferencial, me dá muita clareza. Eu amo. Que bom, que bom. Então, eu vou falar de um assunto agora, que ele é mais difícil, então que bom que a minha comunicação tá leve. E aí eu quero que vocês reflitam agora. Já tá quase terminando essa reflexão, tá? Então, vamos falar de fundamentos, princípios e valores, principalmente fundamento, que é a base do negócio. Não dá para construir trabalho pelo negócio pelo telhado, ok? Temos um acordo. Parem de construir suas carreiras, seus negócios pelo telhado. Vamos construir pelo fundamento. Só que tem um fundamento que que está pronto e que eu tentei fazer sozinha e não deu certo, tá? Não existe uma construção sem fundamento. Então, se a sua carreira não tiver fundamento, uma hora ela desmorona. Se o seu trabalho não fizer sentido, não tiver uma direção, um sentido, um norte, uma hora você vai se perder. Se o seu dinheiro não tiver propósito, se o seu trabalho for, o foco for o dinheiro, uma hora esse dinheiro perde valor, você se livra dele e ele não volta. Então, para mim, construir uma carreira empreendedora começa com o fundamento. E que fundamento é esse, Gil? É Deus. O Deus de Israel. Existem muitos deuses por aí. Estamos falando do Deus único da palavra de Deus, né? Deus trino, né? Deus Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. É desse Deus que eu estou falando. Não é sobre religião, porque existem várias religiões, né? No qual Jesus é o centro, Deus é o centro. Inclusive, é o judeu, é a adventista, tem vários protestantes, batista, é a igreja católica, enfim, é sobre este Deus que eu estou falando. Então, não é sobre religião, ok?
É sobre ter direção, é sobre crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador, é crer que Deus te criou por um propósito. Jesus morreu na cruz para te salvar, não à toa que a gente está na Semana Santa, eu estou fazendo essa aula bem na Semana Santa, e o Espírito Santo é responsável pela sua santificação. E o meu papel aqui é te ajudar a ser santa através do seu trabalho, entende? Então é sobre direção, é sobre sustento, é sobre quem te sustenta quando você está no deserto. Não sou eu. Gente, eu não faço nada. Se você vê algo em mim, não sou eu. Eu estava lá com Jesus agora há pouco, pedindo bênção para ele para dar essa aula para vocês, porque eu não tenho nada de bom. O ser humano por si só, a única coisa que ele pode fazer é coisa ruim. Agora, quando a gente dá a mão para Deus e fala assim, ó, me leva, só sai coisa boa. Porque é Ele que está te direcionando, é Ele que te sustenta. Então, quem te sustenta vai, muitas vezes, te levar para o deserto. Quem te sustenta, e quem é Deus na sua vida, ou quem na sua vida te dá a direção quando você não sabe o que fazer. Lógico, Deus usa pessoas, ele usa a vida, ele usou até uma mula para Balaão. Deus vai usar várias formas para tentar falar com você. Mas quanto mais você se aproximar dele, mais ele vai falar com você na sua linguagem. Quando a gente fala de Deus, é sobre quem sustenta quando ninguém está vendo o que você está construindo. E dói quando você está construindo algo e alguém te julga e te critica por isso. Gente, eu passo tanto por isso. Me dói tanto. E eu assumi esse ano que eu não vou mais me esconder porque aquilo que eu estou construindo incomoda alguém. Por favor. Gil, isso é um trabalho que não consegui acompanhar desde o início, tá difícil acompanhar. Essa parte vai ficar gravada, tá, Cris? Vai ficar gravada, depois eu compartilho com vocês. A parte das perguntas, depois não, mas essa parte vai ficar gravada. Já está sendo gravada, depois eu compartilho. Fica tranquila, tá, Cris? Porque Deus nos leva para o deserto. Manu, deixa eu contar uma coisa bem importante. Deus nos leva para o deserto porque aonde a gente está presa ao mundo. Deus nos leva para o deserto para a gente conseguir, muitas vezes, ele tira tudo da gente, para a única coisa que a gente tem que olhar para ele. A gente fica preso aos nossos vícios, às nossas dores, aos nossos medos. A gente é muito apegado ao mundo. E às vezes eu falo assim, tá bom. Então, o único jeito de fazer você. Por quê? O que que Deus quer? Deus quer fazer você sofrer? Não! Ele quer que você seja santo, ele quer que você vá para o céu. É só isso que Deus quer. Ele quer a sua santidade, ele te fez para ser santa. O que que é santo? É aquela pessoa que ela é tão unida a Deus que ela só faz a vontade dele. Não é sobre perfeição. E aí, para você conseguir fazer a vontade dele, ouvir a voz dele, gente, isso é para os santos, né? Para porra da High Society lá do povo lá do céu. Aqui, ó. Santa Catarina de Sena, aqui, ó. Ela fez um diálogo com Deus Pai. Gente, esse livro é surreal. É aqui, ó, Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa aqui, aos 24 anos, virou santa, né? É doutora da igreja. Santa Catarina de Sena também é doutora. Eu sou um reles ser humano tentando alcançar a santidade por meio do trabalho, por meio do servir. Então, Deus vai levar a gente para o deserto se a gente está fazendo caca na vida. Faz parte. Só que é Ele que te sustenta. É Ele que vai trazer a provisão. Sabe por que que isso não acontece, Gil? Porque a gente quer fazer as coisas com os nossos braços. A gente não entrega, a gente não confia, sofre pra um caramba. Então, empreender, construir uma carreira, construir algo do zero, muitas vezes é muito solitário. E se você não tiver fundamento, você desiste. Ou você vai para aqueles caminhos muito tortuosos, prendido ao dinheiro, ao sucesso, e aí chega uma hora que pode chegar no topo, mas aí cai. Então eu escrevi, né? Foi no meio de uma madrugada aí, das minhas orações, 5 passos, tá? Daí a gente encerra essa reflexão sobre, para mim, não é a verdade, não é o certo, não foi Deus que me deu, eu não sei. Eu só veio, eu só parei e simplesmente escrevi. Então eu não gosto desse negócio, foi Deus o Espírito Santo. Gente, sei lá se eu sou capaz de ouvir alguma coisa. Deus fala comigo de diversas formas.
Mas tem coisa que eu sempre falo assim, ó, não sei se foi ele ou se fui eu, mas eu sei que tudo vem dele. Então, parte do que eu vou falar para vocês vem de tudo que eu venho aprendendo, estudando, inspiração de Deus, sim. Mas fui eu lá que escrevi, ok? Então, qual é o caminho para você construir uma carreira empreendedora com Deus no centro? Isso primeiro começa com o autoconhecimento, é saber quem você é. Deus Pai disse isso para Santa Catarina de Sena. Primeiro passo para a santidade é o autoconhecimento. E eu estou lendo esse livro esse ano, eu escrevi isso há 10 anos atrás. Eu sempre falei do autoconhecimento em primeiro lugar. Mas não é o autoconhecimento para inflar o seu ego. Se eu sou linda, maravilhosa. Não, é autoconhecimento para você entender as suas responsabilidades que você tem e qual é a responsabilidade de Deus. É aquela frase: faça como se tudo dependesse de você e creia como se tudo dependesse de Deus. É mais ou menos isso. Porque Deus te deu dons, talentos, você desenvolveu experiência, Deus te deu habilidades, Deus te deu a sua história. Aceite ela. Suas experiências não surgiram do nada. Não surgiram do nada. Às vezes você olha para sua vida assim, cara, tá tudo bugado. Você não faz ideia do que Deus já te livrou. Você não faz ideia que se você tá onde você tá, é porque você tá ali para você não perder. Se você tem fé, se você entregou sua vida para Ele, se você tá onde você tá, é porque é aí que você precisa estar para Ele não perder a sua alma, ok? Então, porque Deus te deu esses dons. Então, existe uma frase que Jesus fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Nada do quê? Ai, tá, mas eu consigo fazer um monte de coisa sem Deus. Aham, um monte de besteira. Sem mim nada podeis fazer coisas boas, coisas que edifiquem Ele, coisa que glorifica Ele. Aí não tem jeito, a gente precisa de Deus. Então, o primeiro passo é entender aquilo que você tem, que não é mérito seu, que é graça, e graça é responsabilidade. A quem Deus muito dá, muito Ele cobra. Então, a pergunta que você tem que se fazer é não por que a Gil consegue e eu não? Por que a Maria consegue e eu não? Não, 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 não. Não, pare com essas perguntas. A pergunta é: o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi, que foi graça? O segundo passo é você ter clareza do seu servir, da sua missão. Empreender não é sobre vender coisas, é sobre servir pessoas. É sobre entender onde, e como Deus quer que você use os seus dons, seus talentos, sua história para servir as outras pessoas. E isso você não descobre apenas com estratégia, você descobre com o joelho no chão, com oração, com presença, com direção. E muitas vezes você vai orar, 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 aí do nada vem uma ideia. Eu falei, nossa, agora entendi. Aí você fala assim, nossa, tive uma ideia incrível. Aí Deus fala assim, putz, agora que eu respondo a oração dela, ela fala que foi ela. Quem já passou por isso? Hein? Tenho certeza que muitas de vocês, tá? Então, muitas vezes você vai errar. E tá tudo bem. Quem é mãe, a gente deixa os nossos filhos errarem, porque eles precisam aprender. Então, Deus não vai agir diferente com você, não. Mas existe uma diferença entre errar sozinha e errar em oração. Aí, Senhor, fiz caca. Esses dias eu fiz uma caca que eu falei, ai, Jesus. Agora eu tô pedindo pro Senhor me livrar da besteira que eu mesma me enfiei. Mas me ajuda aí? Me dá uma direção? Me dá um caminho? Tá tudo bem, ele é pai. Ele vai cuidar da gente. Sempre. Quando você coloca suas decisões diante de Deus, você vai começar a perceber que algumas portas se abrem e outras se fecham, e um caminho começa a se desenhar. E aí, o terceiro passo é você entender que quais os caminhos que você precisa trilhar. Toda carreira tem um deserto, toda fase tem uma dúvida, todo negócio no começo tem pouco dinheiro. Toda construção ela é silenciosa e tem sempre a fase do recomeço. Fiz, não deu certo, volta, mas nunca comece do zero. Ninguém está começando do zero aqui. Por favor, tirem isso da cabeça de vocês. Sabe qual é o meu problema hoje? Conseguir tirar das ideias da minha cabeça e colocar em prática. Eu sou da área da beleza, estudando em estética. Tenho muitas ideias para colocar em prática, é o que me prende. Tem um ponto aqui, Maiara, tem duas coisas aqui que eu quero que você reflita. Uma é não se ofenda, tá? Desculpa, eu falei teu nome. Depois eu corto. Então vamos lá. O problema é tirar ideias da cabeça. Ok. Tem pessoas, não estou falando que é o seu caso, que tirar a ideia da cabeça dá uma preguiça. E aí não faz por preguiça. Eu chamo de preguiça ativa. O
que é preguiça ativa? É quando eu faço um monte de coisa nada a ver, mas eu não faço aquilo que eu tinha que fazer. Por que preguiça? Porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho ter que gravar vídeo e postar no Instagram. Então, tenho certeza que você tem ideias incríveis, mas quando você postar no Instagram, alguém vai ver e vai falar. Preguiça, por quê? Porque é um saco emitir nota fiscal e ter que fazer o que tem que ser feito. Às vezes é preguiça, preguiça, cara, que preguiça, não quero fazer. Só que você, empreendedor não faz só o que quer, empreendedor faz o que tem que ser feito. Segundo beleza, eu tenho um monte de ideias, eu coloquei algumas coisas em prática e não deram certo. Aí não é preguiça. Aí, beleza, pode ser que a sua ideia, você não fez pesquisa com o consumidor direito, você tirou a ideia e achou que é uma solução para você, mas ninguém quis comprar. Aí é diferente. Se você tem ideia e não coloca em prática, é medo misturado com preguiça. Preguiça porque vai dar muito trabalho e medo da consequência se isso der certo. Pensa nisso, tá? Então, vamos fechar aqui, eu já vou abrir para conversar com vocês. Então, no deserto, a gente vai ter que aprender a confiar. Por que que Deus manda a gente para o deserto? Porque é só no deserto que a gente aprende a confiar nele. É no deserto que a gente aprende a depender de Deus. É no deserto que cai o maná. Então, se você hoje está em um deserto, está numa fase difícil, é que você está precisando aprender a confiar e deixar Deus trazer a provisão. Só que faça como se tudo dependesse de você e crê como se tudo dependesse de Deus. Não dá para ficar sentada com a bunda no sofá esperando a vida acontecer, ok? O povo lá estava andando no deserto enquanto o maná caía, tá? Então, o maná, né, quem não conhece a Bíblia, o maná, o povo lá do deserto ficou 40 anos andando lá, reclamando. Outra coisa, por favor, não reclamem. O povo é uma viagem de 40 dias, virou 40 anos que o povo só sabia reclamar. Ok? Por favor, sejam gratas por todo o deserto. Deus, obrigado por esse deserto, porque o Senhor quer me mostrar alguma coisa que eu ainda não aprendi. Porque eu sou, muita gente é muitas vezes uma topeira, e a gente não vê um palmo na frente. E a gente tem que ir para o deserto para ver se a gente aprende. Então, Deus vai nos sustentar. O empreendedorismo muitas vezes é assim. Você tem uma ideia, você tem cliente, você tem oportunidade, uma porta se abre. Empreender é usar os seus dons e talentos para gerar valor. E você pode fazer isso no seu negócio, vendendo produto, prestando serviço, sendo autônoma, afiliada, consultora, mentora, terapeuta. Não importa. Quando a gente usa aquilo que a gente tem de melhor para servir, seja no negócio de outra pessoa ou não, não importa, o lugar não importa. O mais importante é você estar colocando a sua luz onde Deus quer que você esteja. Ju, eu não sei, vai lá e faz. Conforme vai dando, as coisas vão dando certo, você vai sabendo. A resposta não vem antes de você se colocar em movimento. A resposta vem enquanto você está em movimento. Eu fiz análise corporal, formação, trabalhei CLT por 1 ano e meio. Quero voltar a atender. Estou na dúvida em qual área seguir. A resposta está sempre dentro de você. Ah, eu vim da área da beleza. Talvez a tua área esteja ali, lidar com mulheres. Ah, eu trabalhei com liderança. Atenda líderes com análise corporal. Ah, eu sou mãe e a minha vida é a maternidade, sempre foi a maternidade. Atenda outras mães. Nossa, eu passei por um processo de emagrecimento de 30 quilos. Atenda emagrecimento. Nossa, meu relacionamento é incrível, atenda relacionamentos. O seu nicho não é o que dá mais dinheiro, o seu nicho é onde as pessoas mais vão se conectar com você. E elas vão ver que você é a solução para a vida delas. Existe algo muito perigoso que eu quero que vocês estejam atentas, que é o ateísmo prático. O que significa ateísmo prático? É aquela pessoa que busca Deus no domingo, Deus na oração, aí, mas depois faz tudo sozinha. Não ora para tomar decisão, faz tudo sozinha. Constrói a vida sozinha, carrega tudo sozinha. E aí, quando não dá certo, culpa a Deus. Deus, por que que o Senhor me colocou nesse deserto? Não, Deus não tem culpa nenhuma. Você não pediu ajuda para ele. E isso, às vezes, você vai ficar lá. Eu já passei, tipo, 1 ano inteiro orando e não tive resposta. Eu tive resposta, tipo, para uma oração que eu fiquei 1 ano rezando. Ano passado eu rezei para Deus por 1 ano. A ideia da escola veio no início desse ano. E eu passei o ano de 2025 inteiro orando. O que que a gente não pode? Desistir, ok? Então, uma carreira com Deus no centro é uma carreira onde você trabalha com Deus, decide com Deus e constrói com Ele. O quarto passo é você entender que você é uma obra em construção. Amor, você não está pronta. Você está em construção. E tá tudo bem, eu também. A gente não é santo.
O dia que a gente for santo, Deus puxa a gente, vai lá para o céu. Não, não, a gente tem muita coisa para fazer aqui ainda. O trabalho, o seu negócio, a sua carreira vai te amadurecer, vai te tornar mais disciplinada, vai te ensinar, vai te preparar. Por isso, nunca pare de estudar. Eu quero ensinar, estude. Eu quero ser a melhor naquilo que eu faço, estude, se aperfeiçoe, aprenda algo novo todos os dias. Sirva sempre com amor, trabalhe sempre com excelência. E a oração, ela é a cereja do bolo. E ao invés de pedir, eu quero que vocês mudem. Quem ora aqui, eu quero que vocês mudem a oração. Não é assim, Deus muda a minha situação. A sua oração tem que ser: Deus muda em mim. Me prepara, me amadurece, me ensina a ser a mulher que eu preciso ser para viver a vida que eu estou te pedindo. Deus não vai te dar uma vida incrível se você não estiver pronta para ela. E aí, o último passo é amar é servir. Nós temos que amar as pessoas, amar o que a gente faz e amar o processo. Plantar coisas boas, ajudar as pessoas. Sempre servir com excelência. Porque quando os frutos vierem, você vai agradecer e você vai estar pronta. Você não vai se perder quando o dinheiro chegar. Você não vai se perder quando o reconhecimento vier. Você não vai se vangloriar por causa do parabéns e ficar igual uma alucinada correndo atrás do parabéns. O reconhecimento vem dele. Você sabe que esse é apenas o seu trabalho, porque você sabe quem é o centro da sua vida. E quando Deus é o centro, o sucesso não te define. E é assim que você constrói uma carreira, sem tirar os olhos dele. E é assim que você vai andar sobre as águas. Não sou eu que vou fazer, é você com ele. O meu papel é apenas te mostrar o caminho, te entregar a estrutura, a estratégia. Existem três coisas que vocês precisam fazer, que é ter posicionamento, vender e entregar. Tem que aparecer, tem que ter estratégia de venda e você tem que sempre entregar com excelência. Não misturem as coisas. Não é para ter Instagram de influencer, não é só para ficar vendendo e não é só para entregar. Se eu sair da live com o meu nicho, já terei ganho o meu ano. Misericórdia. Calma que eu já vou abrir a sala para você me perguntar. Como ele equilibrar o paradoxo de servir e ser boazinha? Ser boazinha é quando você quer. Vamos lá. Servir é quando você não faz pelo parabéns, você não faz para agradar a ninguém. Servir é quando você está fazendo por Deus, mesmo que ninguém está vendo. Ser boazinha é quando você quer ser vista pelas pessoas. Servir é quando você quer ser vista por Deus. Ser boazinha é, nossa, ela está fazendo porque ela é uma boa filha. Nossa, como ela está fazendo. E todo mundo vai te dar parabéns. Foge do parabéns, foge do reconhecimento. Não queira ser reconhecida por ninguém. Aí você para de ser boazinha. Aí o não vai vir. Pô, eu tenho a minha missão, meu plano está bem claro, eu sei o que Deus quer de mim. Aí eu vou desviar minha rota porque não, não. Por isso que você precisa de vida de oração, você precisa ter direção, você precisa saber o que você vai fazer. E às vezes uma ajuda. Será que isso aqui tem a ver com o meu servir? E o trabalho tem que ter remuneração. Não dá para fazer trabalho sem remuneração. Você tem que ser paga pelo seu trabalho. Existe o servir gratuito, mas aí uma coisa é você fazer caridade, outra coisa é você, por exemplo, cuidar da sua família, que é sua responsabilidade. Fazer isso de forma incondicional. Servir é fazer por amor incondicional. Eu não espero nada em troca. Ok? Tá? Então, isso que eu preciso que vocês entendam. Tá? Vocês precisam aprender a se posicionar, nicho, aprender a vender o produto que você desenvolveu e saber como entregar com excelência. Tudo isso eu ensino lá dentro da Empreender Sendo Você Academy. Um pouco eu entreguei lá na Masterclass, né? Hoje eu falei que eu ia trazer só uma reflexão, não ensinei nada de marketing, de vendas, de nada. Eu precisava abrir a mente de vocês. Então, a Empreender Sendo Você Academy, ela nasceu para isso. Ela não é um curso, ela é uma escola de carreira empreendedora. É um lugar para profissionais que decidiram parar de improvisar e começar a estruturar. Para vocês que têm conhecimento, experiência, talento, habilidade, não sabem como construir a sua carreira. E entende que legal, que bom, vamos sair daqui com o nicho. E aí, qual é o próximo passo? O que eu faço com isso?
Se você não tem estrutura, é igual construir a sua casa na areia. Vai cair, ok? Então, vocês precisam entender que empreender é uma coisa, construir uma carreira empreendedora é outra, são coisas diferentes. Então, o meu papel aqui é ajudar vocês a construir essa carreira empreendedora dentro da Empreender Sendo Você Academy. Mas antes de vender qualquer coisa, eu quero ouvir vocês. Então, esta é a reflexão que eu queria trazer. Vou agora conversar com as meninas ao vivo. Se você está assistindo o replay dessa gravação, coloca aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou disponibilizar no YouTube essa gravação. Né? Como é que foi essa reflexão para você? Se faz sentido, aqui nos comentários vai ter como você pode fazer parte do Empreender Sendo Você Academy, valores.